Muito bem, queridos irmãos, com alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as Bíblias outra vez na primeira epístola universal do apóstolo Pedro e vamos lê-la a partir do capítulo 3 e o verso 13, para aqui trazermos uma palavra para a nossa meditação. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 13, vamos trazer esta palavra e aqui, nesta noite, falarmos de um tema muito importante para cada crente. Diz assim a palavra de Deus: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Hoje nós vamos tomar este texto da primeira epístola de Pedro para falar, queridos, sobre algo que é fundamental para a vida do crente e para a igreja, para o cristianismo de uma forma em geral. O cristianismo é uma religião de salvação e uma religião de proclamação. Ao contrário das religiões que são de mistério, das religiões ocultas, que não se sabe ao certo qual é o seu ensino, que para entrar nela precisa ser alguém iniciado numa seita secreta, numa espécie de ritual que não se sabe também muito bem como funciona, porque há um segredo, um mistério. Não, o cristianismo é uma religião de proclamação. Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho deve ser proclamado e nós fomos chamados para testemunhar do Senhor. No texto aqui, Pedro vai dizer que nós devemos estar prontos para falar da esperança que há em nós. E nós vamos tomar então o texto aqui de 1 Pedro capítulo 3 para falar nesta noite do tema Compartilhe tua fé. Quando nós olhamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 3, fica claro desde o início que esta carta foi escrita a cristãos que estavam dispersos no Ponto, na Capadócia e em diversas outras regiões. Cristãos que provavelmente por causa da perseguição, eles se espalharam por várias partes do Império Romano. E conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos conta, eles iam se espalhando, mas iam também falando de Jesus. E chegou um tempo que a perseguição ficou mais acirrada. As pessoas começaram a entender que o cristianismo era diferente do judaísmo. O judaísmo era uma religião aceita, uma religião já permitida pelo império, mas o cristianismo começou a ser visto como uma religião proibida. E, portanto, houve muita perseguição. Muitos cristãos foram mortos, presos, lançados aos leões. O apóstolo Pedro mesmo, ele vai, algum tempo depois que escreveu esta carta, ser martirizado, segundo a tradição, sob o império de Nero. E aqui ele está escrevendo para esses cristãos dispersos e perseguidos, para que eles tenham coragem, para que eles tenham paciência ou perseverança, para que eles tenham esperança e santidade de vida diante dos maus tratos dos seus inimigos. O tema da perseguição, o tema do sofrimento está muito presente nesta epístola.
Mas mesmo diante de tudo isso, o cristão deve viver de forma a agradar a Deus e deve manter firme a sua fé. O apóstolo aqui vai ensinar como nós devemos viver, já tendo sido remidos por Cristo, em um mundo que é completamente hostil. Como os santos, como os salvos devem viver num mundo perigoso que lhes é contrário. Pedro vai falar muito sobre isto. E ele diz que nós devemos cumprir todos os nossos deveres, pessoais, civis e religiosos. Ele fala sobre respeito à autoridade, ele fala sobre o dever do marido para com a esposa e vice-versa. Ele fala sobre também os deveres que temos para com Deus dentro desta religião, dessa fé chamada cristianismo. O cristão deve ser o melhor cumpridor de deveres que existe nesta terra. Porque ele vai dizer exatamente que é pela boa conduta que nós vamos dar o melhor testemunho. Aqui então o apóstolo vai falar de diversas coisas, mas eu quero me concentrar nesse texto que lemos, especialmente nos versos 15 e 16, que ele vai falar aqui sobre como nós podemos ter sucesso, como podemos ser esses cristãos resistentes contra um mundo hostil. E ele diz, em primeiro lugar, que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. E, em segundo lugar, que nós devemos compartilhar a fé com mansidão e temor. Este, então, é o tema que nós iremos tratar nesta noite com a graça de Deus. Nós já lemos aqui o texto de 1 Pedro, no capítulo 13. Ele começou a falar, ou continua falando, sobre sofrer, ser perseguido, mesmo fazendo o bem. Diversas vezes Pedro vai abordar este assunto. Se você faz o bem, ele diz, quem é que vai lhe fazer mal? A menos que seja alguém que seja contra a justiça. Alguém que seja contra o que é bom. Mas, infelizmente, neste mundo hostil, há muita gente assim. E mesmo fazendo o bem, ele diz, se você for perseguido ou padecer por amor à justiça, você ainda assim é bem-aventurado. E no final do verso 14, ele vai dizer que nós não devemos temer aqueles que nos perturbam, que nos perseguem, que querem nos fazer mal, mas nós devemos, diante do sofrimento e da perseguição, temer a Deus e não aqueles que estão nos perseguindo. Porque se temermos a Deus, nós estaremos no lugar certo, na posição certa, na atitude correta, mesmo diante do sofrimento. Pedro, segundo os estudiosos, deve estar lembrando aqui do texto de Isaías, capítulo 8, e verso 13, que diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Santificar, geralmente nós usamos no sentido de separar-nos para Deus. Mas aqui o texto está falando no sentido inverso. Deus é que será santificado. Santificar aqui então significa colocar Deus naquela posição de destaque que Ele merece. É dar ao Senhor tudo aquilo que Ele é devido. Pedro diz então que nós devemos santificar a Cristo no nosso coração. Devemos ter temor a Ele como nosso Senhor. Devemos temer a Ele como aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós devemos honrar, a quem nós devemos obedecer em todas as coisas, em todos os aspectos. Ele diz antes, ou seja, em vez de temer a eles, que ele diz no final do verso 14, no verso 15 ele diz antes, ou seja, no lugar de você temer aos homens, ele diz, santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele diz então que Cristo deve ser o Senhor absoluto.
Ele deve ser reverenciado, deve ser honrado como Deus. E também deve ser glorificado mediante a obediência aos seus mandamentos. Como é que nós honramos a Deus? Como é que nós santificamos a Cristo? Colocando Ele no lugar que Ele é devido, ou seja, de Senhor absoluto, de primeiro lugar em tudo, obedecendo a Ele cada um dos seus mandamentos. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer qual é esta posição de Jesus para nós, e ele diz: e Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio ou o principal e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou proeminência. Nós precisamos então colocá-lo neste lugar, como o cabeça, como o Senhor absoluto, como aquele que é o principal. Ele deve ter o primeiro lugar, a primazia em tudo. Porque só assim nós estaremos colocando Jesus no lugar que lhe pertence, no lugar que ele é devido. Então o testemunho cristão começa com a fé pessoal em Cristo. Como é que nós podemos testemunhar de Jesus, falar dele? Bom, em primeiro lugar, Pedro diz: santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Coloque Ele como Senhor absoluto na sua vida. No coração diz que isso deve ser uma coisa que está no nosso interior e não apenas no exterior. Se ele dissesse apenas, coloque Cristo como Senhor, alguém podia fazer isso somente na aparência, mas ele disse, no coração, significa que isso precisa ser de verdade, precisa ser no nosso interior. Pedro já havia dito no verso 4 aqui que o espírito manso é que é precioso para Deus. A religião verdadeira é aquela vivida no coração, no interior e não apenas exteriormente. Nós precisamos, então, ter Jesus como nosso único Salvador. Crer no Senhor é santificá-lo. Colocar a fé nele como único e suficiente Salvador é santificá-lo nesse sentido que Pedro está falando aqui. Assim como lá em Números, capítulo 20, o verso 12, nós podemos ver Moisés dizendo, ou Deus falando com Moisés, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Deus mandou que Moisés falasse à rocha. Moisés feriu a rocha. Ele desobedeceu. Ele desonrou a Deus. Ele não santificou a Deus, no dizer do próprio Senhor aqui, porque ele não creu. Ou seja, a fé verdadeira, que coloca toda a sua confiança em Jesus ou em Deus, é isso que santifica, ou seja, que coloca Deus no lugar que Ele é devido de Senhor em quem nós cremos, em quem temos uma fé absoluta. Quando Pedro diz, santifique a Deus ou a Cristo como Senhor no seu coração, ele está dizendo, creia nele como seu único Senhor, como seu único Salvador, como Deus verdadeiro em quem você deposita toda a sua confiança. Só pode testemunhar de Jesus quem já tem Jesus como seu Salvador. Não dá para falar de Jesus como Salvador apenas na teoria, dizendo da fé de outro. Para poder genuinamente falar de Jesus, precisamos crer nele. Então, Cristo deve estar em primeiro lugar. Depois, o apóstolo Pedro vai dizer, ainda no verso 15, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele diz então que nós devemos estar sempre prontos para testemunhar de Jesus. Devemos estar prontos a dar uma resposta acerca da fé que há em nós a qualquer que pedir. Em um mundo hostil, em um mundo em que nós somos perseguidos,
com muita frequência alguém vai nos questionar. Alguém vai perguntar e vai querer saber por que que nós cremos assim, por que que nós vivemos assim, por que que nós não somos como todo mundo, por que nós não toleramos o pecado, por que que nós seguimos só Jesus e não também aos outros, por que é que nós dizemos que só Ele salva, somos exclusivistas. Alguém que não concorda conosco e que persegue ou que se volta contra a fé cristã por causa dessas coisas, vai nos questionar. E Pedro disse, nós precisamos estar preparados, prontos para responder a qualquer um que pergunte esta razão da nossa fé, da nossa esperança. Obviamente, queridos irmãos, para que nós possamos dar uma resposta a alguém sobre a nossa fé, nós precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer o Senhor. Se nós não conhecemos o Senhor Jesus e nem as Escrituras, como é que nós vamos conseguir falar deles? Como é que vamos dar uma resposta para alguém de algo que nós não conhecemos? Por isso, qualquer crente que queira falar de Jesus precisa aprender da doutrina, do Evangelho, da Bíblia. E por isso você é privilegiado de estar aqui nesta noite para aprender a palavra de Deus. Crente que está sempre na escola bíblica, que está sempre no culto de ensino, que está sempre lendo a Bíblia, que está sempre procurando aprender, é um crente que se torna então poderoso para testemunhar, que se torna hábil para defender a sua fé, que se torna pronto para poder falar de Jesus a qualquer que lhe pedir esta razão. Há muitos crentes que infelizmente não falam de Jesus porque não o conhecem. Nem o conhecem verdadeiramente por ter experimentado a sua intimidade, o seu poder, e nem o conhecem porque não leem a Bíblia Sagrada. Às vezes perdem muito tempo com tantas outras coisas e pouco tempo dedicam para ler a palavra de Deus. Precisamos conhecer o Evangelho, as Escrituras, para poder estar pronto para apresentar a razão dela. A nossa fé, queridos, ou a defesa dela deve ser racional. Pedro diz, estando pronto a responder a razão da esperança. O cristianismo não é uma fé irracional. Alguém pode achar que nós somos fanáticos, mas há uma razão para ser apaixonado por Jesus. Alguém pode achar que nós somos loucos, mas há uma razão para crer, mesmo que isso vá contra o senso comum, mesmo que isso vá contra o que as pessoas entendem ou esperam, mesmo que vá contra o diagnóstico médico, mesmo que vá contra o veredicto do juiz. Nós podemos crer porque há uma razão para crer. Há uma razão para a nossa fé. Porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandiosas e na sua palavra Ele nos revela isso. Então a defesa da fé cristã é uma defesa racional. É uma defesa inteligível. Por que que você crê em Jesus? Ah, porque eu creio. Essa não é uma boa resposta. Há uma razão por que nós cremos. Por que que você crê que Deus pode curar? Eu creio e pronto. Não, mas há uma razão porque nós podemos crer. Nós precisamos estar preparados para dar esta razão. Precisamos então explicar as verdades básicas do cristianismo. Precisamos saber a situação do homem, ele é um pecador. Precisamos saber do amor de Deus, ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus. Precisamos saber que Cristo morreu por todos os homens. Precisamos saber que é preciso crer em Jesus para ser salvo. Precisamos saber que é tão somente aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus que pode realmente dizer que é salvo nele. Precisamos conhecer como Deus quer que nós andemos em santidade de vida aqui nesta terra. Nós precisamos conhecer as verdades básicas do Evangelho e precisamos também ter argumentos suficientes para refutar, para contradizer aqueles que acusam falsamente o cristianismo ou a igreja de tantas coisas que nós vemos por aí. Nos dias de Pedro,
Alguém estava dizendo que os crentes eram pessoas do mal, que eram pessoas que eram contra a lei, contra o império, contra César, que eram pessoas que até diziam que eles praticavam, por exemplo, canibalismo, porque eles comiam o corpo de Jesus, não entendendo que o pão na ceia é apenas um símbolo, mas ouviam falar e aí criam de forma errada. Então é preciso que alguém saiba explicar de que maneira o pão representa o corpo de Cristo, de que maneira Cristo está presente na celebração da ceia, para que não sejamos acusados de coisas erradas. Alguém diz que nós cremos em 3 deuses, ou em um Deus com 3 cabeças, por causa da Trindade. Nós precisamos estar prontos para responder a isto, para refutar essas alegações falsas contra o cristianismo. Lá em Atos capítulo 8, no verso 30 em diante, um evangelista, Filipe, diácono separado e evangelista, ele está pregando o evangelho. Diz assim o texto: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei eu entender se alguém me não ensinar? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Pulamos para o verso 35. Filipe recebe uma ordem de Deus, vai até a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, vai passando o eunuco da rainha Candace, eunuco etíope, chefe dos tesouros daquela rainha. Ele vai levando um rolo do profeta Isaías que ele comprou em Jerusalém, era uma peça muitíssimo cara, ele está lendo ali, mas não entende. Filipe, pelo Espírito Santo ordenado, se aproxima do carro e pergunta: está entendendo? E ele diz: como eu vou entender se alguém não explicar? E aí manda Filipe subir na carruagem. E diz o texto, começando ali, naquele texto de Isaías que ele estava lendo, ele começou a anunciar a Jesus. Filipe, então, conhecia as Escrituras e estava pronto a responder a qualquer um que lhe pedisse a razão da esperança que estava nele. Ele estava preparado para falar do Evangelho. Um outro dia eu peguei o barco para ir ao outro lado e eu estava com um livro na mão. Um cidadão sentado do meu lado leu o livro e perguntou: o que é arminianismo? Estava no livro. E aí eu fui explicá-lo. A qualquer um, nós precisamos em algum tempo dar uma resposta. Alguém talvez viu alguma coisa na TV ou no jornal e diz: os crentes são assim, os cristãos são dessa forma. E nós precisamos estar prontos. Mas para podermos responder verdadeiramente, precisamos conhecer o Evangelho, ler a Bíblia, conhecer o Senhor, para podermos falar dele genuinamente. Nós precisamos estar prontos para testemunhar de Jesus. E aí, irmãos, há uma responsabilidade para o crente. Diariamente nós devemos alimentar a nossa mente das coisas de Deus. Porque senão nós não teremos o que compartilhar. Se o crente passar o dia todinho assistindo televisão, vendo vídeo cacetada no YouTube, se ele passar o dia todinho lendo as últimas notícias dos famosos e as fofocas das celebridades, quando alguém perguntar sobre a fé em Jesus, ele vai falar do quê? Porque Jesus disse assim, olha: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Coração aqui, obviamente, não é esse músculo cardíaco, mas sim o centro do homem, o centro emocional, o centro de inteligência do homem, a sua mente. Do que está cheia a sua mente, é isso que a boca fala. Se você encontrar um sujeito na rua, reclamando de Deus, do mundo, falando mal de todo mundo, murmurando, você já sabe de que o coração dele está cheio.
Se você encontrar um sujeito na rua e ele só sabe falar do futebol, do time dele que ganhou, que perdeu, do técnico que não soube fazer isso ou aquilo e tal, você já sabe de que o coração dele está cheio. Agora, se você encontra um crente que está falando de Jesus, do que ele fez, que está falando da palavra de Deus, do hino que ele ouviu, que ele está falando da doutrina que ele aprendeu, você também já sabe do que está cheio este coração. Então nós precisamos encher o coração, a mente, ler a Bíblia, ler bons livros, meditar na palavra, cantar hinos. E aí nós estaremos prontos para compartilhar aquilo que está no nosso coração. Para também poder falar de Jesus genuinamente. Além de conhecer o Evangelho, é preciso viver o Evangelho. Aqui, Pedro vai dizer que há alguém que chega e pede a razão da esperança. Se ele quer saber por que você tem esperança, é porque ele enxergou esperança na vida dessa pessoa. Havia uma esperança na vida dos crentes que era vista no seu modo de vida. Alguém olhava para os crentes e via que havia uma coisa diferente. Havia uma alegria de viver, havia uma esperança quanto ao futuro. Isso chamava a atenção das pessoas. E alguém chegava e perguntava: por que é que você tem esperança? Por que é que você vive desse jeito? Por que é que você é diferente? Por que é que tem uma luz brilhando nos seus olhos? Por que é que eu olho para você e eu sinto paz? Por que é que mesmo nessa dificuldade você está cantando? Por que é que você, ainda que o seu salário esteja atrasado como o meu, você está alegre e contente? Porque quem vive o Evangelho, irmãos, vai chamar a atenção das pessoas, alguém vai ver a diferença e vai querer saber qual é a razão desta esperança, desta alegria, deste viver diferente que existe em você. É preciso viver o Evangelho. O apóstolo Pedro vai dizer nesse mesmo capítulo, no versículo 1, que a mulher cujo marido não fosse crente, ganharia ele sem palavra, só pelo seu procedimento, por sua maneira de viver, por seu jeito de lidar com as coisas, pela esperança e alegria que tivesse nela, ela estaria pregando para ele sem palavras. Nós precisamos estar prontos para explicar a razão da esperança. Mas se não houver esperança, se não houver uma vida genuína, ninguém vai querer saber. Ninguém vai querer perguntar. Nós precisamos então viver. Porque para que as pessoas ouçam as nossas palavras, elas precisam ver que o que nós dizemos condiz com as nossas vidas. Se você prega Jesus e você vive Jesus, se você fala de amor e você vive o amor, se você fala de um viver santo e você vive em santidade, alguém vai querer saber disso, porque o que você diz está em harmonia com o que você vive. Jesus repreendeu os fariseus, chamando-os de hipócritas. E ele disse às pessoas, olha, Mateus 23:3, observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Os fariseus hipócritas, eles pregavam, olha, temos que viver assim, assim, assim. Mas não era assim que eles viviam. Eu conheci um pregador. No púlpito ele era um leão. Mas quando chegava na casa dele, naquela época, ainda a época daquele DVD de filme, ele estava com uma pilha de DVD de filme de ação, assistindo em casa com o filho e tal. Ou quando chegava na casa dele, ele estava dormindo, saía para lhe atender com a cara amassada, isso já de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, como é que ele vai falar de maneira genuína? Nós precisamos viver o Evangelho, queridos irmãos.
para poder as pessoas realmente querer ouvir. É preciso haver uma esperança de fato, uma vida transformada de fato. E aí as pessoas vão querer saber a razão dessa esperança que há em nós. A defesa da nossa fé, Pedro diz também que ela deve ser feita assim, olha. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Ou seja, não basta falar de Jesus. Também é preciso falar com mansidão, com gentileza, com amabilidade. Tem gente que, porque sabe que Jesus é o Salvador e sabe que Ele é a solução, mas não tem uma palavra de gentileza. E vai logo no ponto. Você vai para o inferno. Vai pretinho para o inferno se não aceitar Jesus. Você é um pecador miserável. Mas o testemunho dado com agressividade, irmãos, ou até com desrespeito, ele perde muito da sua aceitação. Nós precisamos entender que a palavra que sai da nossa boca deve ser uma palavra com graça. Ou no dizer de Pedro aqui, com gentileza, com mansidão. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 16, o verso 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Se você quer ensinar, se você quer falar com brutalidade, com agressividade, você não será bem aceito. Sua fala será bloqueada. Não porque você está mentindo, mas porque você está agredindo. Mas o livro de Provérbios vai dizer aqui, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Fale com gentileza, com amor, com graça, e as pessoas lhe ouvirão muito mais. Nós vemos ainda, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Tem gente que, porque alguém não quer aceitar o evangelho, pois então fica aí, vá para o inferno desse jeito, seu condenado. Ora, isso não vai ajudar em nada. Essa agressividade só vai afastar as pessoas. Nós precisamos dizer, Deus lhe abençoe, meu querido. Você não está entendendo hoje, mas eu vou orar para o Espírito Santo continuar falando o seu coração. Mas saiba, olha, que Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus morreu por você. Ele quer alcançar você para fazer de você uma pessoa melhor. Aleluia. Profetizar, bênção, falar do amor de Deus, da graça, essa deve ser a forma de evangelizar. Pedro diz, esteja pronto a responder, mas com mansidão. Não é com agressividade, não é com brutalidade, não é com uma forma de desrespeito. Existem outras religiões. Pela Bíblia entendemos que só quem salva é Jesus. Mas temos que falar isso com amor, com graça. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca deve ser uma palavra que dê graça, que edifique aquele que ouve. Nós devemos olhar os homens com graça e misericórdia, como Deus faz e fez conosco. Porque tem muito crente que hoje é uma bênção, mas se ele começar a contar da vida pregressa dele, é capaz de ter gente que vai se levantar da igreja e vai embora com medo do que ele fazia, de como ele agia. Teve gente que hoje é crente, mas já jogou pedra em cima da igreja, já perseguiu o crente, já cuspiu em crente, já correu atrás de crente com um pedaço de pau para dar uma surra. Hoje é um crente salvo, convertido, aleluia. Você olha para ele, não diz nunca que um dia ele correu atrás do pastor com um pedaço de pau para dar nele. Por isso é preciso olhar com amor e graça, porque Deus também fez assim conosco. Se Deus tivesse, na primeira vez que nós ouvimos o Evangelho e repudiamos e dissemos coisas contra os crentes, se Deus tivesse agido ali com um punho cerrado, nós estaríamos fulminados.
Mas ele teve amor, teve graça, teve misericórdia, como é próprio desse Deus tão amoroso a quem nós hoje servimos. Nós também precisamos olhar para os homens com graça. Alguém está blasfemando, alguém está criticando, alguém está até jogando pedras ou coisa assim. Tenha misericórdia dele, abençoe ele. Abençoe aquele que lhe amaldiçoa ou lhe persegue, porque é isto que a palavra de Deus nos manda fazer. Nós não somos superiores, nós somos santificados, é diferente. Você olha para alguém, um pecador miserável, um beberrão, uma prostituta, você olha para alguém, um corrupto, você olha para alguém, um mentiroso, e você às vezes diz, você, um mentiroso sem vergonha, você, um beberrão, e quer me falar não sei o quê, e não quer ouvir de Jesus. Mas assim, às vezes, estamos olhando como se fôssemos superiores. Nós não somos superiores, irmãos. O que nós somos é santificados, lavados, remidos, aleluia. Aquele que hoje é um pecador, também pode um dia ser lavado no sangue de Jesus e ser uma nova criatura, como nós antes também éramos indignos. Nós não somos melhores do que ninguém, apenas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, isso é que faz a diferença. E também precisamos entender que o primeiro passo para testemunhar da graça é falar exatamente do amor de Deus, da graça de Deus. Depois que o homem crê em Jesus, aí é que a gente vai falar da necessidade de viver uma vida santa que agrada a Deus. Tem gente que inverte as coisas. Quer que o camarada aceite a Jesus já sendo santo, já sendo uma pessoa que tem todo o comportamento digno de entrar no céu. Mas se fosse assim, não precisava aceitar Jesus. Já era só seguir direto e apresentar suas credenciais. Não há nenhum santo, irmãos, senão aquele que foi santificado pela fé em Jesus. Então o primeiro passo não é dizer, olha, você tem que largar essa vida, você não pode usar mais essa roupinha curta, você não pode mais usar o cabelo assim, você não pode mais falar esse palavrão, você não pode mais... Não, o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Depois que Ele tomar esse passo, o Espírito Santo que trabalhou no coração dele para que ele cresça, vai continuar trabalhando para que ele possa ter temor de Deus e santificar-se. Então, se ele é pecador, ele precisa ouvir falar do Evangelho. Primeiro do Evangelho, primeiro da graça. Depois vem o discipulado para que ele seja transformado cada dia pela palavra. Nós precisamos estar prontos a responder, diz Pedro, com mansidão. E também ele diz, com temor, a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. O testemunho deve ser dado com temor a Deus, estando consciente da presença dele. Não adianta querer falar de um Deus que nós não servimos ou a quem nós não tememos. Se é para falar com temor de Deus, aí sim as pessoas nos ouvirão. A melhor defesa do Evangelho vem de uma argumentação convincente, mas que é feita por uma vida santa, centrada no Senhor Jesus. Se não, irmãos, bastava o sujeito ler a Bíblia e entender e falar de Jesus, pronto, as pessoas se convertiam. Mas muitas vezes as pessoas vão dar ouvidos, não por causa da palavra primeiramente, mas por causa da vida daquele que está falando. Alguém conhecia você, alguém sabia como você era, alguém sabia da sua história, alguém tinha medo de você, e agora vê você totalmente transformado. Menino, o que foi que houve? Eu não conheci fulano, eu não conheci fulana. É outra pessoa totalmente diferente. A transformação que Jesus faz é tão grande que tem gente não crente que jura que na igreja se faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Tem medo de vir até assistir um culto com medo de ser lavado também. Porque Jesus faz uma transformação na vida das pessoas que elas às vezes ficam irreconhecíveis. Mas alguém vai chegar e vai dizer, o que foi que houve na sua vida, minha filha? O que foi que houve? Homem de Deus, o que foi que houve na sua vida que você está totalmente diferente?
aí então se abre uma oportunidade para você falar do que Jesus fez na sua vida. É preciso testemunhar sim, mas com temor, com aquela presença de Deus na vida, aleluia. Porque se há temor de Deus e você realmente vive um evangelho genuíno, então as pessoas vão querer ouvir o que sai da sua boca. O maior problema, queridos, para as pessoas testemunharem do evangelho, não é porque elas não sabem dizer nada. O maior problema para as pessoas não testemunharem de Jesus não é porque elas não fizeram um curso. O maior problema é porque muitas pessoas perderam o temor de Deus, ou esse senso de temor, de admiração pelo que Deus fez, do grande sacrifício que foi para Ele nos salvar. Se nós nos lembrássemos como Deus é maravilhoso, tremendo, do quanto custou a nossa salvação na cruz, o temor no nosso coração diria para nós: vai e compartilhe isso, fale de Jesus, diga para as pessoas como Ele é maravilhoso e o que Ele fez para salvar aquelas pessoas que estão aí perdidas, sem Deus, sem paz e sem salvação. É que muitos crentes, infelizmente, já se acostumaram com o Evangelho, como se fosse uma coisa tão normal, e nem se lembram mais do que Jesus sofreu para nos dar a salvação, nem se lembram mais de quem eram e de quem são hoje, mas nós precisamos nos lembrar disso, para que haja de novo temor, admiração, para que haja de novo aquele sentimento de que Deus fez uma coisa extraordinária, e então nós vamos querer compartilhar isso com as outras pessoas. Nós precisamos testemunhar de Jesus, queridos, e devemos falar com ousadia. Pedro começou o texto aqui, no final do verso 14, dizendo: não temais, não tenha medo, quando você for falar de Jesus. Tem pessoas, às vezes, que não vão testemunhar, porque tem medo que alguém faça uma pergunta que ele não saiba responder, ou porque tem medo que, de repente, alguém rejeite, alguém bata a porta na sua cara. Tem medo porque, se ele começar a falar de Jesus, o inimigo não vai ficar satisfeito e vai começar a lhe perseguir. Mas nós não devemos ter medo, irmãos. Pelo contrário, Pedro diz que nós devemos estar prontos e não temer, mas falar a palavra. E a Bíblia diz que nós devemos falar com ousadia. Em primeiro lugar, porque aquele que está conosco é maior. 1 de João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se aquele que está conosco é maior, nós não precisamos temer ao adversário. Não tenha medo. Se você sai na rua ou se vai falar de Jesus para alguém, o inimigo vai se levantar. Ele sempre se levanta contra aquele que está fazendo algo para o Senhor. Mas não tenha medo, porque aquele que está conosco é maior e Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Aleluia. Também não precisamos ter medo, queridos irmãos, porque não é a nossa habilidade que vai convencer as pessoas, mas é a palavra de Deus que é poderosa. Nós vamos entender, queridos irmãos, que quando nós pregamos a palavra de Deus, é esta palavra que é poderosa para impactar os corações. Não fique pensando: mas como é que eu vou dizer? Mas como é que eu vou falar para poder as pessoas se converterem? Não, não é você que converte. É a palavra de Deus que é poderosa. O Senhor prometeu, e lá em Isaías capítulo 55, verso 10 em diante, ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Veja que Deus está usando aqui uma expressão e Ele está dizendo o seguinte: quando chove, não tem perigo dessa chuva cair na terra e não produzir nada. Não tem a menor possibilidade de chover e a terra não brotar. Aliás, quando chove, brota muito mais do que quando você agoa. Você agoa todo dia e está lá, mais ou menos. Dá aquela chuva e aí a água traz, né, nutrientes do espaço,
do ambiente que nós vivemos, os gases e a água da chuva traz. E você vê que há uma produção muito maior, né? Choveu, aparece verde de tudo quanto é canto. Deus diz, olha, quando chove não tem jeito de não produzir nada. E ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está dizendo, assim como se chover, não tem perigo de não nascer. Também quando eu falo, ou quando a minha palavra é proclamada, não tem jeito dela voltar vazia. Ela sempre vai produzir. Então a nossa obrigação, queridos, é pregar, porque o Senhor é quem se responsabiliza. Mesmo quando houve forte oposição contra os apóstolos, Jesus disse para eles, fale e não te cales. Lá em Atos capítulo 18, Deus, ou o Senhor Jesus aparece numa visão a Paulo e diz, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa extraordinária. Jesus garante que vai protegê-lo e diz, não deixe de falar. Eu estou com você, aleluia. Se Ele está conosco, nós podemos falar com ousadia. Nós devemos pregar com ousadia a palavra de Deus, queridos irmãos. 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo diz, mas havendo primeiro padecido, havia perseguição, e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Não é perseguição que vai impedir o crente de falar de Jesus. Nós precisamos estar prontos disso. Os apóstolos sofreram, apanharam, foram presos, mas eles respondem lá em Atos capítulo 4, verso 19. Pedro e João, julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Entre obedecer a vocês ou obedecer a Deus, Pedro diz, eu prefiro obedecer a Deus, eu não posso deixar de falar, porque ele disse, ide e falai e pregai. Aleluia. Muitos cristãos não compartilham da sua fé, nem da palavra de Deus, irmãos, pensando que isso é uma opção, mas isto é um mandamento de Deus para nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus disse que nós devemos ir ensinar, fazer discípulo de todas as nações. Isto é um mandamento e nós precisamos cumpri-lo com a graça de Deus, falar com ousadia. Devemos aproveitar as oportunidades. Podemos até criar situações, ou mesmo aproveitar as oportunidades que surgem para falar de Jesus. Paulo está preso quando ele escreve Colossenses. E ele diz, capítulo 4, verso 2, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta. E alguém pode pensar, para fugir da cadeia, ele diz, não, para pregar a palavra. Para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Paulo entende que mesmo preso, mesmo na prisão, ele é uma testemunha de Jesus. E ele continua dizendo aos crentes, andai em sabedoria, para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja que ele diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, mas devemos testemunhar com graça. Aleluia! Usar as oportunidades, queridos irmãos. Você pode criar um grupo de estudo na sua casa, um grupo de oração, fazer o culto doméstico, chama o vizinho. Pode juntar as vizinhas um dia para fazer um chá e aproveitar para falar de Jesus. Pode aproveitar aquele encontro de vendedoras de alguma coisa e entregar um folheto para cada uma. Se você tem um comércio, se você entrega alguma coisa, aproveita e põe um folheto junto daquilo ali. Se você pode também no seu trabalho, crie um espaço. No horário de almoço, antes do expediente começar, para fazer uma oração, para falar de Jesus. Se você vai dar presente para alguém, dê uma Bíblia, dê um livro evangélico. Até para crianças, dê uma Bíblia.
Tem Bíblia do bebê, tem Bíblia da criança, tem Bíblia do adolescente, tem Bíblia de toda a faixa etária, irmãos. Para que é que você vai dar uma bola, um DVD, um CD de um jogo de violência, se você pode dar algo que vá edificar a vida de alguém? Nós precisamos usar as oportunidades. Também devemos orar e estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar com você a qualquer hora, dizendo, vá na casa de fulano. Ele pode falar com você dizendo, vá na padaria, mas eu já comprei pão hoje, mas vá assim mesmo. E você não vai para comprar pão, vai para falar do pão da vida para alguém que está precisando. Filipe estava lá, e diz o texto, Atos 8, 25, tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Filipe já estava anunciando o Evangelho, ele podia dizer, não, eu já estou voltando para casa, já passei vários dias aí fora pregando, vou para casa. Mas diz o texto, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E alguém pode pensar, em primeiro lugar, por que é que ele vai para uma estrada deserta? A quem você vai pregar numa estrada deserta? Não, mas está deserta agora, quando você chegar lá vai passando uma pessoa. E Filipe vai e ele obedece. Ele já estava fazendo a obra, já estava pregando. E tinha muita gente querendo ouvi-lo. Lá em Samaria ele fez uma grande obra, mas aqui havia um homem. Mas um homem é uma alma preciosa e ele está atento à voz do Espírito. E ele vai e lá ele fala de Jesus. Nós precisamos estar atentos às pessoas que entram em contato conosco, que precisem de uma palavra de Deus por nosso intermédio. Não fique desatento. Às vezes uma pessoa que está na parada esperando o barco ou o ônibus junto com você pode estar desesperada, pode estar atribulada, pode estar confusa e precisa de uma palavra de Deus. Esta palavra, você pode ser o portador. O que eu vou falar, pastor? Quando eu for falar de Jesus, eu não sei ainda muita coisa da Bíblia. Fale do que Deus fez na sua vida. Nós devemos falar da transformação de vida, como a nossa vida foi mudada depois de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Se você não sabe explicar muito bem a Bíblia, mas você sabe dizer que Jesus salva, sabe dizer que Jesus salvou a sua vida, sabe dizer que Jesus mudou a sua história, isso já é um bom começo. Havia um cego, lá em João capítulo 9, ele foi curado. O cego foi curado. E alguém disse, mas quem foi que te curou? E ele é Deus, e como é? E ele disse, olha, eu não sei explicar muita coisa não. Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí ninguém pode ir contra isso, irmãos. Alguém pode duvidar de seu conhecimento bíblico, mas não pode duvidar da transformação de vida que fez. Olha, o gadareno, um homem completamente dominado por demônios, ele é liberto por Jesus. E ele diz, Senhor, agora eu vou te seguir. E Jesus disse, não, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí começa o testemunho pessoal. Esse homem não sabia nada ainda de Jesus, esse homem não sabia nada do cristianismo, e ele vai testemunhar de quê? Diga do que Deus fez em você. Diga como ele teve misericórdia de você, fale como ele transformou a sua vida. Aí começa o seu testemunho. Alguém pode não acreditar na Bíblia, pode dizer que a Bíblia não é verdade, mas não pode duvidar da transformação que o Senhor fez em nossas vidas. Alguém que lhe conhecia e lhe conhece agora, tem que saber que houve uma transformação e foi Jesus quem fez. Ele, o Senhor, nos chamou para sermos suas testemunhas, para falar dos seus feitos. Pedro diz, esteja sempre pronto para responder. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus está falando com os discípulos, e ele diz que eles ficassem em Jerusalém, e ele diz que eles serão revestidos de poder, e ele diz, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que ele nos chamou, para isso que ele nos capacitou, irmãos, para sermos suas testemunhas, para falar do que ele fez. Nós precisamos testemunhar de Jesus. É preciso entender uma coisa, irmãos. Para que os homens sejam salvos, eles precisam crer em Jesus. Isso nós já sabemos. Romanos 10, o verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que crer em Jesus para ser salvo. Tudo bem. Mas para que alguém possa crer, outro precisa pregar o Evangelho. Paulo continua dizendo assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém prega, o outro ouve, a fé é gerada no coração, ele crê, então ele é salvo. Essa é a forma como o Evangelho chega ao coração. Alguém precisa pregar e nós somos esses responsáveis por levar o Evangelho para que todos possam crer. Nós cremos que Deus quer salvar a todos os homens. E Paulo diz lá no Areópago: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E por meio de quem Deus anuncia isso a todos os homens? Por meio dos crentes, por meio da igreja. Nós somos aqueles que proclamam a mensagem do Senhor. Jesus na cruz morreu para nos reconciliar com Deus. Ele ali pagou o preço pela nossa salvação. Ele ali sofreu em nosso lugar para que nós fôssemos salvos. E Paulo diz que Jesus ali fez esta obra de reconciliação, mas ele também diz que ele nos confiou essa mensagem para divulgar ao mundo. Olha o texto de 2 Coríntios capítulo 5. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou, mas agora nos deu esse ministério. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que privilégio e que responsabilidade. Jesus morreu na cruz e agora ele mandou que eu e você pregássemos isso, anunciássemos isso e nos nomeou seus embaixadores. Aleluia! Você é um embaixador de Cristo, é um embaixador do céu. O embaixador não está aqui no Brasil, vamos dizer que tem um embaixador da Itália no Brasil. Ele não está aqui para se divertir, para aproveitar a praia, o carnaval. Ele está aqui para falar da Itália, para defender os interesses da Itália. Ele está aqui para falar daquele povo. Nós também não estamos aqui, queridos irmãos, simplesmente para aproveitar a boa vida ou a vida nova que Jesus nos deu. Nós estamos aqui como embaixadores dele para falar do seu amor, para que todos os homens possam saber que ele, o Senhor, nos reconciliou com Deus. Então, sintetizando o que Pedro está dizendo, queridos, como é que nós devemos compartilhar a nossa fé? Em primeiro lugar, nós precisamos ter sensibilidade. Estar dispostos a ouvir os outros. Eles vão chegar e vão dizer: me diga, por que essa esperança? Me fale por que é que a sua vida é assim. Eles vão querer também falar e nós precisamos ouvir. E devemos estar preparados para seguir a orientação de Deus, falando da verdade do Evangelho que está no nosso coração. Nós precisamos estar disponíveis. Deus conta conosco e Ele pode a qualquer instante orientá-lo. Vá ali, vá em tal lugar, fale com fulano, ligue para fulano, mande uma mensagem para fulano. Nós precisamos estar disponíveis para pregar o Evangelho em qualquer circunstância ou situação. Tenha tato, fale educadamente, com cortesia, tenha compaixão pelo outro, respeite a dignidade dele, mas com amor e graça, fale de Jesus que pode mudar a vida de qualquer que crê. Fale de Cristo e do que Ele fez por você.
Quando você começa a falar de Jesus, alguém diz, mas e essa história do dízimo? Você diz, essa é uma questão muito importante, mas eu vou falar disso depois. Primeiro eu quero lhe falar de Jesus. Alguém diz, mas por que é que você não crê na Santa Maria, no São Pedro, no São João, não sei o quê? Você diz, olha, essa questão é muito interessante, mas primeiro eu vou falar de Jesus, que morreu para lhe dar a vida. Não devemos fugir do assunto que é principal, irmãos. Falar da salvação de Jesus, do amor de Deus e testemunhar do que Ele fez por você. Aleluia! As pessoas precisam saber o que Jesus fez, a transformação que Ele fez na sua vida, e precisamos falar disso com a certeza que é o Espírito Santo quem vai atuar no coração daquele que está ouvindo. Quando você fala a palavra, não fala sozinho, fala com o Espírito Santo ministrando ao coração daquele que ouve, por isso que ela vai gerar a mudança, o impacto, o arrependimento que somente o Espírito Santo pode trazer ao coração. Pedro diz, queridos irmãos, que nós devemos estar prontos para testemunhar de Jesus, ou para falar da razão da esperança que há em nós. Pedro muitas vezes vai falar dessa esperança da vida eterna, dessa esperança que não pode murchar, que está reservada no céu para nós. O mundo está em desespero, correndo atrás de esperança em muitos lugares. As pessoas vão atrás do sujeito que joga buzo, vão atrás do sujeito que lê o chá, vão atrás do sujeito que bota umas pedras coloridas no pescoço dele, vão atrás do sujeito que faz qualquer coisa porque elas querem esperança, querem solução. E somente o Evangelho é a mensagem que traz verdadeira esperança quando fala de Jesus que morreu na cruz para perdoar os pecados e dar vida eterna a todo aquele que crê. Nós precisamos contar esta verdade para o mundo, amados irmãos. Não podemos deixar de compartilhar a esperança que está em nós. Se nós não estamos compartilhando a nossa fé, talvez precisemos conhecer mais a Deus. Talvez até precisamos ficar cheios de admiração por Ele. Relembrar do que Ele fez por nós. Relembrar como o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Relembrar o quanto custou a salvação de nossas almas para Ele. E talvez assim possamos ser mais impactados. Talvez assim possamos ser mais obedientes ao mandamento e pregarmos o Evangelho. E estarmos prontos para testificar de Jesus, aquele que precisa ouvir. Infelizmente, queridos irmãos, o que mais falta aos crentes não é treinamento. O que mais falta aos crentes é obediência para ir pregar o Evangelho, para ir falar de Jesus. Tem gente que manda vídeos engraçados toda hora, mas não tem coragem de mandar um vídeo que fale de Jesus. Tem gente que fala de Deus e do mundo, dá notícia dos famosos da televisão, dá notícia dos programas, dos reality shows, dá notícia de tudo no mundo, inclusive da vida do vizinho. Mas não dá notícia de Jesus que pode transformar aquele que está necessitado. Nós precisamos mais temor de Deus no coração, mais sensibilidade espiritual. Há pessoas que estão ao redor de nós e estão caminhando a passos largos para o inferno. E nós não podemos ficar de olhos fechados e nem de braços cruzados esperando que elas caiam no abismo. Há uma verdade de Deus que transforma, e essa verdade você já conhece, está no seu coração. O que nos impede de compartilhar a fé com os perdidos é essa falta de sensibilidade, essa falta de obediência a cumprir o mandamento que manda ir e pregar o Evangelho. Que nesta noite nós possamos ser despertados e possamos, como diz o apóstolo Pedro, estar sempre prontos para responder a qualquer um que pergunte a razão da esperança que há em nós. Nós podemos e devemos fazer isso. E Deus conta conosco para levar a palavra de reconciliação ao mundo. Deus poderia ter confiado esse evangelho aos anjos. E pode ter certeza que eles cumpririam
a palavra, o mandamento. Mas Ele confiou a mim e a você. E se Ele confiou a nós, a sua igreja, e nos deu um mandamento, é porque Ele conta conosco. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Você pode não ser um grande pregador, um pregador das multidões, mas você pode compartilhar com o seu vizinho, com a pessoa que está do seu lado na parada do ônibus, com aquela pessoa que chegou e sentou do seu lado lá na clínica, enquanto você espera também a sua vez de ser atendida pelo médico. Você pode falar de Jesus. Como é que eu começo, pastor? Comece com um ponto de contato. Mas olha, Deus é muito bom, viu? Porque olha, eu vim assim, Deus fez assim na minha vida. Como foi? Pronto. Ali há um ponto de contato. Às vezes você pode fazer uma pergunta, né? Você é feliz? Você sabe para onde vai depois que morrer? Você sabe que eu já nasci 2 vezes? Essa é uma pergunta boa para chamar a atenção das pessoas. Como é você nasceu 2 vezes? Eu nasci 2 vezes. Quer saber como foi? Pronto. Está criada a oportunidade para falar de Jesus. E assim nós podemos criar essas oportunidades. O que não podemos, irmãos, é ficar calados e deixar que a humanidade caminhe para o inferno, sem cumprirmos o nosso papel, que é de ser luz do mundo, sal da terra, embaixadores de Jesus, testemunhas de Cristo, proclamadores da mensagem de esperança que pode transformar a vida das pessoas. Que Deus os abençoe, que nós possamos sair daqui com desejo, com vontade, com determinação de compartilhar a fé que nós temos, compartilhar da graça de Deus que alcançou o nosso coração, compartilhar do que Deus fez na nossa vida, que nos transformou em novas criaturas para a glória do seu santo nome. Compartilhe a sua fé, seja um mensageiro de Jesus e você vai estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou. Ainda que haja perseguição, faça o que Deus quer que nós façamos em qualquer situação. Esteja pronto para falar de Jesus, para quem quer que lhe pergunte. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.